E aí pessoal, tudo bom? Então, hoje quero falar com vocês sobre interfaces digitais, tá? E não é, parece ser um tema um pouco complexo pelo nome, né? Interface não é uma coisa que está todo mundo acostumado, mas em outras palavras, uma interface nada mais é do que um elo, tá? Então, se por exemplo eu tenho aqui minha mão, né? Elas duas aqui estão juntas, unidas, eu acho que é uma figura bacana aqui de linguagem. O que é a interface de uma mão com a outra? É a palma da mão. Então, a palma da minha mão direita e a palma da minha mão esquerda são interfaces que unem as duas mãos, tá? E como que isso se aplica à melhoria de sistemas de gestão, otimização de empresas, etc., que é a nossa área? Basicamente é o seguinte, quando a gente começou a trabalhar com estruturação de processos, a gente viu que por mais que, às vezes, os processos, né, a sequência de atividades, sejam de indústria ou serviços, tenham problemas, você simplesmente remodelar o processo, que é, olha, você não deve fazer dessa forma, deve fazer de outra forma, né? Então a gente trabalhava com modelagem em BPMN, só que a gente não usava BPMS, que são soluções que geram interfaces digitais em todas as atividades do fluxograma, né? Então, se você já viu como que é um fluxograma, né? Ele tem várias caixinhas ali, e é aquilo, se uma caixinha do fluxograma, ou seja, uma atividade de determinado processo, ela não tem uma interface digital, que é basicamente uma coleta de dados de algum sistema ou alguma maneira digital que avalia o desempenho daquilo, não existe uma entrada de dados ali, você simplesmente não vai conseguir entender o desempenho daquele processo. Então a gente foi cada vez mais migrando para soluções tecnológicas que permitem com que qualquer processo tenha qualquer interface digital que seja necessária, porque é aquilo, eu vou digitalizar um processo ponta a ponta, então tudo vai ter interface, depende, né? É claro, você vai querer criar coisas ali que tenham um resultado, que tenham um benefício, então não necessariamente todas as atividades de um processo precisam ter uma interface digital, mas as-chave, as críticas, as que vão permitir com que você saiba ali, naquele ponto específico, se aquele processo está bem ou mal, precisa ter, e isso é muito importante. Por quê? Porque vai garantir que se existe uma entrada de dados ali, você saiba se aquilo foi feito e se aquilo foi feito da maneira correta, né? E qual que é o desempenho daquilo, tá? Então é muito importante entender o seguinte, se vocês estão lidando com algum tipo de processo que tem um problema, né? Meu processo tem alguma ineficiência, ou eu vejo que algumas etapas são puladas, né? Ou algumas etapas são feitas de maneira sem padronização, tente avaliar a possibilidade de criar uma interface digital com as partes críticas do processo, que aí você vai poder coletar dados dali e a chance de sucesso vai ser muito maior, tá? Então, basicamente é isso que eu queria falar com vocês hoje sobre essa atenção, né? Do quanto as interfaces digitais podem ajudar os seus processos a ter uma coleta de desempenho, né? Um monitoramento e controle para atuar quando necessário. Um grande abraço.